Olá, eu me chamo Keliane Alexandre e neste vídeo eu irei falar sobre paisagem. Existem dois tipos de paisagem, a paisagem natural e a paisagem modificada. E neste vídeo eu irei falar sobre esses dois tipos de paisagem. No lugar onde vivemos, podemos observar paisagens com características bem diferentes. Você já observou com atenção como é a paisagem do lugar onde você vive? Você sabia que essa paisagem é única, ou seja, ela não se repete em outros lugares? A paisagem é tudo que podemos ver em um lugar. Além disso, os cheiros, o frio ou o calor que sentimos e os sons que ouvimos também nos auxiliam a perceber a paisagem de um lugar. A paisagem é algo visível e que se destaca aos nossos olhos. No entanto, a paisagem também pode ser percebida por outros sentidos do corpo, como o olfato, o tato e a audição. A paisagem de cada lugar se diferencia pelos elementos que a compõem. Esses elementos podem ser naturais ou podem ser criados pelos seres humanos. Por isso, podemos dizer que existem paisagens naturais e paisagens culturais. As paisagens naturais são compostas apenas por elementos que foram criados pela natureza, como rios, lagos, cachoeiras, florestas, montanhas e praias. Nas paisagens culturais, há a presença de elementos que foram criados ou construídos pelo ser humano. As construções, as ruas e as avenidas das cidades, também as lavouras, as indústrias e as estradas são exemplos de elementos culturais. Nós, comumente, observamos paisagens pessoalmente ou por fotos, mas muitas paisagens também são registradas por pinturas em telas. Artistas que viveram em diferentes épocas retrataram em suas telas paisagens do Brasil. Veja as obras de dois desses artistas. A primeira obra está aparecendo agora na sua tela. É uma paisagem natural, pintada por Johann Moritz Rugendas, um artista alemão que viajou pelo Brasil no começo do século XIX. A segunda paisagem agora está aparecendo na sua tela. É uma paisagem cultural, pintada por Érico Santos, um dos importantes artistas da pintura brasileira atualmente. Os elementos que observamos em uma paisagem também podem ser representados com desenhos ou esboços feitos à mão livre. Esse tipo de representação é chamado croquis. Observe os elementos que existem na paisagem da foto que está aparecendo agora na sua tela. Agora, veja como os elementos dessa paisagem foram representados no croquis a seguir. O ser humano modifica as paisagens do lugar onde ele vive para atender às suas necessidades e interesses. Essas modificações podem ser observadas tanto no campo quanto nas cidades. O ser humano transforma as paisagens das cidades quando ele abre novos bairros para a construção de moradias ou indústrias, substitui construções antigas por outras novas, constrói, revitaliza ou amplia ruas e avenidas para melhorar o trânsito. No campo, o ser humano modifica as paisagens quando retira florestas para plantar lavouras ou formar pastagens, explora recursos minerais, como metais ou pedras preciosas, abaixo do solo,
e também quando constrói usinas hidrelétricas no curso dos rios. As transformações que o ser humano promove nas paisagens podem acontecer em ritmos diferentes, ou seja, podem ocorrer em pouco tempo ou ao longo de muitos anos. Algumas paisagens passam por transformações rápidas, são modificadas em pouco tempo. Observe as imagens a seguir, de diferentes paisagens de um mesmo lugar, na área rural do município de Pardinho, estado de São Paulo, obtidas entre os anos de 2016 e 2017. Agora, você está observando uma plantação de trigo pronta para ser colhida. Poucos meses depois, o agricultor já havia realizado uma nova plantação, dessa vez de soja. Observe a seguir como a imagem foi transformada. Algumas paisagens são transformadas lentamente, ou seja, as modificações são promovidas pelo ser humano ao longo de muitos anos. Observe um exemplo a seguir. Essa imagem é uma imagem da Avenida Paulista, no dia de sua inauguração, na cidade de São Paulo, em 1891. A próxima imagem que você está vendo agora é da mesma avenida, Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Só que agora é a imagem dessa avenida em 1911. E por fim, você está vendo a imagem da mesma avenida em 2017. As montanhas, os rios, as florestas, os mares e os desertos são alguns exemplos de elementos da natureza que tornam uma paisagem diferente de outra. Veja as paisagens a seguir. Paisagem de vegetação de floresta amazônica no estado do Mato Grosso, em 2016. Parte das montanhas dos Alpes, localizadas na França, em 2015. Parte do deserto da Arábia, localizado em Dubai, em 2017. Placas de gelo em lagoa parcialmente congelada, na Islândia, em 2016. Animais em meio à vegetação da savana, na Tanzânia, África, em 2015. E vegetação de coníferas, na Rússia, em 2015. As paisagens também são transformadas e diferenciadas pela ação dos elementos da natureza, como a luz e o calor do sol, também o vento, a água das chuvas, dos rios e dos mares. Veja alguns exemplos a seguir. Nas fotos a seguir, é possível observar duas paisagens diferentes, embora elas apresentem o mesmo tipo de vegetação, a caatinga. Veja, nesse exemplo, como a água das chuvas pode modificar a paisagem de um lugar. A paisagem que você está vendo agora na sua tela é uma paisagem de vegetação de caatinga, que é uma vegetação adequada à falta de água, típica na região nordeste do Brasil. Essa foto foi fotografada no município de São Raimundo Nonato, no Piauí, durante o período de chuvas, em abril de 2015. Agora, você está vendo uma paisagem que foi fotografada no mesmo lugar da paisagem da imagem anterior. Só que desta vez, ela foi fotografada no período de seca, em outubro de 2015. As águas dos rios
também podem transformar as paisagens. O nível das águas de um rio, por exemplo, pode aumentar na época das chuvas e diminuir na época mais seca. Os rios também se deslocam naturalmente em direção às partes mais baixas do terreno. Nesse movimento, a força das águas remove pequenas partículas de solo que podem, ao longo do tempo, formar vales profundos no relevo, chamados canions. As águas do mar são responsáveis por transformar grande parte das paisagens litorâneas. Muitas praias, por exemplo, são formadas pelos grãos de areia trazidos pelas águas do mar. O movimento e a força das ondas do mar, por sua vez, ao baterem constantemente nas rochas, provocam o desgaste dessas formações, dando origem a paredões, chamados falésias. Os ventos podem transportar uma grande quantidade de materiais, como areia e poeira. Em lugares onde existem dunas, que são montes de areia que se formam pela ação dos ventos, a força dos ventos carrega os finos grãos de areia, deslocando-as constantemente de um lugar para o outro. Em alguns lugares, é possível perceber como o vento e a água atuam sobre a paisagem ao longo do tempo. Um exemplo é o Parque Estadual de Vila Velha, no estado do Paraná, onde algumas formações rochosas foram esculpidas pelo vento e pela água ao longo de muitos anos. O parque se destaca por suas esculturas rochosas, como a da imagem que está aparecendo no seu vídeo, que se parece com a forma de uma taça.